Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Já são 18h15, 18h16, horário da nossa aula. Como de costume, o aviso padrão de que... Deixa eu ligar mais uma luzinha aqui que tá meio escura a minha cara. Vamos ver se melhora um pouco. Melhorou, né? Tá bom o áudio, tá bom o vídeo para todos? Só me deem um ok no chat ou fale no áudio mesmo, não tem problema. Tá ótimo, Daniel. Tá ótimo, então tá. Deixa eu já de imediato apresentar a professora Tânia, que está aqui presente com a gente. A professora Tânia Gava, ela é professora do curso de Arquivologia da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. A professora Tânia está aqui como pesquisadora de pós-doutorado. Ela vai trabalhar conosco a questão da elaboração dos mapas conceituais, vai participar na aula de hoje e nas próximas duas. Eu acho que eu avisei a gravação, né? Avisei sim, está sendo gravado, porque essa aula depois ela fica disponível para o pessoal, como de costume, como todas as semanas a gente faz assim. Em seguida, um dia, 2 dias depois, nós deixamos a aula compartilhada para quem não conseguiu acompanhar de forma assíncrona. A professora Tânia está desenvolvendo o doutorado e uma de suas atividades é desenvolver uma atividade, desenvolver também com vocês resultados da sua pesquisa junto com a graduação. Eu compartilhei com vocês o artigo foi recomendado pela professora Tânia, e aí o que nós vamos fazer? O que a professora Tânia vai desenvolver na aula de hoje? A metodologia de elaboração de mapas conceituais. A ideia de ler o texto, utilizar alguma ferramenta dentro do possível. Vocês devem ter visto já, mas a professora Tânia vai explicar com toda a calma, que quem não tiver condições de baixar aquela ferramenta e instalar, quem não tiver condições de acessar do seu dispositivo, ou de acessar, inclusive, pelo Google Drive, que tem o Diagrams, que é uma alternativa também, além do CMap Tools, para fazer mapas conceituais, existe a alternativa, inclusive, de elaborar o mapa no papel, numa folha de papel, e depois tirar uma foto e mandar para a gente essa atividade para nós corrigirmos e seguirmos o trabalho. A metodologia é muito interessante. Eu vou fazer só um pouquinho de propaganda, porque a Tânia vai desenvolver bem, mas a Tânia, eu ainda era professor lá da Universidade de Santa Maria, da UFSM, a professora Tânia esteve lá, e foi ela que apresentou para a gente. Eu conheci, em geral, naqueles treinamentos de cursos de EAD, e nós trabalhávamos de uma maneira muito, muito simples o mapa conceitual. Não tínhamos uma metodologia tão orientada e tão definida quanto a professora Tânia trabalha. Nós nem diferenciávamos mapa conceitual de mapas mentais. E fazíamos aquilo de uma forma muito livre, muito à vontade, e não surtia tanto efeito. Depois que a professora Tânia esteve lá e desenvolveu essa metodologia com os alunos, foi incrível. Poder trabalhar um texto, a gente utilizou para trabalhar, inclusive, com leis, que é uma coisa complexa, né? Nós experimentamos trabalhar com a LAI, com a Lei 12.527, que ela é complexa, ela tem muitos conceitos, muita terminologia. E aí, quando a gente pôde representar num mapa conceitual, os alunos conseguiram fazer, a compreensão foi impressionante. É o que vocês vão desenvolver. A temática da aula, além de elaborar mapas conceituais, é trabalhar com esse texto, que fala sobre repositórios arquivísticos digitais confiáveis. Lembrando que o texto ele tem uma especificidade manifestada, que são os repositórios arquivísticos, é o artigo escolhido, mas note que nós estamos falando de RDC, da maneira mais ampla. Aquilo que nós já vimos discutindo da nossa disciplina, que é reprodução de documentos,
e que a forma como essa reprodução de documentos está posta no cenário brasileiro, ela apresenta fragilidades. Não fica patente e manifestado no decreto 10278 de 2020 que essa digitalização teria que, ao fim e ao cabo, arquivar e preservar em um RDC. Se for em arquivos, em um RDC-ARC. Se for em bibliotecas, em RDC, em um repositório digital confiável. Se for em arquivo, repositório arquivístico digital confiável. Essa adjetivação é pela necessidade do documento arquivístico, da organicidade, etc, etc, etc. Nós vamos trabalhar sobre os dois viés aqui na disciplina, porque a nossa disciplina trabalha tanto com o documento arquivístico. Quando eu parar assim, gente, não dei bola que eu estou autorizando o pessoal que está pedindo entrada aqui. Nós vamos trabalhar sobre os dois vieses, tanto o documento arquivístico quanto o bibliográfico, uma digitalização, uma representação em arquivos ou em bibliotecas, em qualquer instituição. De qualquer forma, todas essas representações, estes resultados de digitalização, deveriam ser empacotados, arquivados e preservados durante toda a sua vida, durante toda a sua cadeia de custódia, em um RDC. Essa é a ideia, é isso que nós vamos trabalhar. Mas aí, é claro, para isso, está aqui a professora Tânia, ela vai trabalhar com vocês com muita calma, muito didática. Eu aprendi muito com a professora Tânia essa questão dos mapas conceituais e ajudou muito enquanto instrumento pedagógico, e vocês vão provavelmente gostar muito de desenvolver esse nosso texto da semana, utilizando a metodologia de mapa conceitual. Professora Tânia, por favor, bem-vinda e esteja com a palavra. Obrigada, Daniel. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando e dessa ferramenta que realmente é uma ferramenta que, durante toda a minha vida acadêmica, ela foi fantástica. Eu vou também perguntar, tá tudo, já que vocês estão dando boa noite aí, Fabrício, pessoal, Thaís, fala aí se está tudo bem o áudio, se está ok. Tudo certinho? Assim. Tá, obrigada. Eu gostaria que fosse bem um bate-papo mesmo sobre a minha experiência, né, sobre os mapas conceituais, e só para vocês entenderem um pouquinho sobre mim, por que a professora lá do Departamento de Arquivologia está falando de mapas conceituais. Então, só para vocês me conhecerem um pouco. Meu nome é Tânia Gava, e minha formação é matemática e ciência da computação. Mas o meu mestrado e o meu doutorado foram na área de informática na educação. Então, até 2010, até eu entrar no Departamento de Arquivologia lá da Universidade Federal do Espírito Santo, toda a minha vida acadêmica foi relacionando a informática com a educação, né, num tema que a gente chama informática na educação ou informática educativa. Então, vocês vão ver isso muito na minha apresentação, que eu fiz questão de deixar mapas que foram feitos ao longo desses anos, e vocês vão observar, e eu sempre vou estar mostrando para vocês esses pontos, né, de ter usado essa ferramenta ao longo de todos esses anos. Em 2010, eu passei no concurso para o Departamento de Arquivologia para trabalhar na área de tecnologia da informação. E desde então, e principalmente quando eu conheci o professor Daniel Flores, eu tenho trabalhado nessa temática que ele tem trabalhado muito, né, de preservação digital e dos repositórios arquivísticos digitais confiáveis, tanto que eu estou fazendo o pós-doutorado sob a orientação dele. Mas antes, então, eu sempre trabalhei com informática na educação. E os mapas conceituais, eles sempre foram uma ferramenta muito importante nessa área. Do processo, né, de ensino e aprendizagem mesmo. Eu conheci os mapas conceituais em 2002,
Eu estive no meu doutorado no Instituto IHMC, que é o instituto que desenvolve o CIMAP Tools, para conhecer essa ferramenta, e quando eu voltei de lá, eu não parei de usar. Então, usei em várias situações, em cursos de graduação, para o meu desenvolvimento pessoal, em cursos de pós-graduação, que eu trabalhei muito num programa chamado ProInfo, que foi para realmente capacitar os professores da rede pública do Brasil no uso da informática na educação, e os mapas conceituais foram realmente uma ferramenta muito interessante. E no decorrer da minha fala, eu vou mostrando para vocês a experiência. Hoje, o rigor que eu tenho conceitual, né, quando eu leio um artigo, o Daniel sempre pontua isso, eu devo realmente a utilizar essa ferramenta. E quando o Daniel estava falando do uso, né, eu lembrei de uma aluna que eu tive, que eu já dei disciplinas só de mapas conceituais. Então, a gente ficava o semestre todo fazendo mapa conceitual. Uma aluna, ela gostou tanto que ela pegou as leis, fez mapas conceituais, e eu lembro que ela falou, professora, eu passei no concurso, porque, assim, foi muito importante eu ter estudado utilizando essa ferramenta. Então, ela até atribuiu ela ter passado no concurso pelo fato dela ter estudado por meio dos mapas conceituais. Pode passar, Daniel. Eu vou falar um pouquinho, na minha apresentação, sobre os tipos de conhecimento. Isso é muito importante para vocês entenderem onde que o mapa conceitual entra, por que que ele é tão importante, né? A gente vai falar do conhecimento tácito e do conhecimento explícito, e sobre essa dificuldade que a gente tem de externalizar conhecimento. O que é externalizar conhecimento? Por exemplo, escrever um texto. Né? Por que às vezes escrever um texto é tão complicado, e a gente pode usar o mapa conceitual como um caminho aí para você ajudar a organizar, né, todo o conhecimento que você tem na sua cabeça, que você está aprendendo. E como que isso se dá no processo de ensino-aprendizagem? Todo mundo aqui é aprendiz, né? Eu sou aprendiz, o Daniel é aprendiz, vocês são aprendizes, porque nós estamos aprendendo o tempo todo. E aí a gente vai explicar exatamente o que é um mapa conceitual, e existe uma diferença entre mapas conceituais, por exemplo, e mapas mentais. Eu até ia trazer uma figura diferente para comparar, mas acabei que eu não coloquei, mas acho que vocês têm, depois eu vou falar, né? Se vocês quiserem, depois, na próxima aula, eu trago uma visualização de um mapa mental. E exemplos de mapas conceituais que a gente vai ver. E quais são? Existem inúmeras aplicações de mapa conceitual na educação, mas pelo menos as que eu tenho trabalhado e as que eu acho assim, mais interessante. Pode passar. Bom, conhecimento, às vezes, é até difícil de definir, né? Mas o dicionário Wise, ele diz que é um ato ou efeito de apreender intelectualmente, perceber um fato ou uma verdade, tem a ver com cognição, percepção. E existem dois tipos de conhecimento. O conhecimento que a gente chama de tácito, que é um conhecimento muito pessoal, né, difícil de formalizar. É aquilo que a gente sabe, mas às vezes não sabe expressar, né? O que dificulta a sua transmissão e compartilhamento com outros. Né? São as nossas conclusões, nossos insights, palpites, ideias. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Fala assim, eu sei, mas eu não sei explicar. Né? Eu não sei explicar isso. Às vezes você tem um certo conhecimento, e a gente vê isso quando a gente tem que, às vezes, a gente faz as coisas no automático, e quando a gente vai explicar para uma pessoa, você fica assim, gente, como que eu faço isso mesmo? Então, quando você vai externalizar esse conhecimento, não é a mesma coisa que você ter esse conhecimento dentro de você. Já o conhecimento explícito é o conhecimento transmissível em alguma linguagem formal sistemática.
né, é uma forma de você externalizar esse conhecimento, né, seja por meio de um texto, seja por meio de um esquema, um fluxograma, um desenho, que seja, mas quando você externaliza esse conhecimento tácito, a gente chama de um conhecimento explícito, e uma das formas é a verbalização. Eu, Tânia, tenho um conhecimento, e quando eu estou aqui falando para vocês, eu estou verbalizando todo um conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. Então, eu tenho um conhecimento tácito, e a verbalização é uma forma de eu externalizar esse conhecimento em um conhecimento explícito, que nesse caso é através da fala, né? Pode passar, Daniel. Então, o processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, todo mundo aqui já passou, ele compreende várias etapas. Então, por exemplo, vocês têm contato com um conteúdo, e esse conteúdo, ele foi a externalização do conhecimento de alguém, um professor, um escritor. Então, vocês leem livros, notas de aula, algum texto que é passado, um artigo científico, que a gente está utilizando como uma referência bibliográfica. Então, geralmente, esse conhecimento, esse conteúdo, ele está na forma de texto. Mas vocês concordam que ele poderia estar de outras formas? A gente poderia, muitas vezes a gente adquire conhecimento analisando um gráfico, uma imagem, né? Tem até o ditado que às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e um diagrama, né? E os mapas conceituais, eles são um tipo de diagrama, como a gente vai ver aí a seguir. Pode. Então, os mapas conceituais, eles foram desenvolvidos para organizar e representar conhecimento. Eles foram desenvolvidos por um biólogo chamado Joseph Novak, em 1977. O Novak, ele está vivo até hoje, ele tem 89 anos. Eu o conheci quando eu fui no IHMC, eu tive o prazer de conhecê-lo, e ele desenvolveu os mapas conceituais, principalmente ele trabalhava com criança, em papel mesmo, no papel, ele fazia os mapas conceituais no papel, e vocês vão ver que tem ali alguns mapas que falam sobre animais, né? Quando você vai ler sobre ele, sempre tem, assim, esses conceitos básicos da biologia, né? Com árvores, plantas, bichos, né? Então, ele utilizou a ideia da aprendizagem significativa, que é de um teórico chamado Ausubel. Quem estuda sobre educação conhece muito esse pesquisador, e que ele dizia que o processo de ensino, ele precisa fazer sentido para o aluno, e que nesse processo a informação deverá interagir e ancorar-se nos conceitos relevantes, né, já existentes na estrutura do aluno. Então, a aprendizagem significativa, ela diz que você aprende quando você ancora esse conhecimento novo com coisas que você já conhece. Né? Tanto que existe uma metodologia que você pode usar mapas, por exemplo. Você faz um mapa hoje do conhecimento que você tem, aí amanhã você olha esse mapa, você vai incorporando novos conceitos, novas relações entre os conceitos, você vai construindo o seu conhecimento. E a forma de expressar, principalmente em criança, com os mapas conceituais, foi uma forma que ele desenvolveu para organizar e representar o conhecimento. Então, mapas conceituais são uma linguagem para descrição e comunicação de conceitos e seus relacionamentos. Quando você tem dois conceitos e uma relação entre eles, a gente chama de proposição, mas vocês vão ver isso visualmente nos mapas. Eles foram criados, né, como eu falei, a partir do suporte à aprendizagem significativa de Ausubel,
E eles podem ser usados para esclarecer ou descrever o conhecimento que você tem sobre um determinado assunto. Então, por isso que é tão importante na educação, porque a gente precisa expressar o nosso conhecimento, a gente precisa organizar o nosso conhecimento, a gente precisa representar o nosso conhecimento o tempo todo na educação, quando a gente está aprendendo alguma coisa. Quer seja, você escreve um resumo, uma resenha, você vai desenvolver uma questão numa prova, né? Você faz fichamento de artigos. Então, em todo o tempo, você precisa organizar e representar o conhecimento. E o mapa conceitual é uma forma excelente de você conseguir organizar isso numa etapa anterior a escrever um texto, porque muitas vezes o texto, a gente vai ver, ele é mais complexo, né, para a gente desenvolver, assim, numa primeira vista. Pode passar, Daniel. Então, o objetivo dos mapas é ser uma forma alternativa para o quê? Para expressar nossas ideias. Ele também pode ser usado como indexação de conteúdo, eu vou explicar isso depois, detalhado. Auxiliar no processo de avaliação da aprendizagem, registrar revisão bibliográfica, como nós vamos fazer no artigo, fazer fichamento de artigos, e principalmente para apoiar a construção do conhecimento de um aluno, de um aprendiz em geral, né? A gente coloca aluno aqui, mas é de um aprendiz de uma maneira geral. Pode passar. Bom, como eu falei, as linguagens de representação de conhecimento, elas vão externalizar o conhecimento tácito. Então, isso pode ser feito por um texto, uma figura, um gráfico. E, geralmente, a gente usa um texto, né? A gente vai escrever o que a gente sabe sobre o assunto. Só que o texto, ele tem algumas dificuldades. Muitas pessoas têm essa dificuldade de escrever, porque ele exige um esforço cognitivo maior, porque você precisa ter uma organização sequencial, você precisa ter um estilo, regras gramaticais, né? E escrever é realmente muita prática, né? Então, você tem que realmente desenvolver nessa habilidade da escrita. E o conhecimento tácito, ele, naturalmente, ele é fragmentado, ele é resistente a essa organização sequencial. Então, você começa a escrever, mas, às vezes, para você organizar, não é fácil. Então, quando você trabalha com mapa, você trabalha com conceitos que podem estar soltos e você vai organizando de uma maneira mais leve, digamos assim. Então, os mapas, eles podem, né, ser uma forma mais leve, como eu falei, de você expressar um conhecimento. Então, às vezes é interessante você ler um texto, você faz um mapa para organizar suas ideias e depois você pode construir um mapa baseado ali construir um texto baseado ali no seu mapa. Então, para muitas pessoas, isso pode ajudar bastante na organização do conhecimento. Estuda um assunto, faz um mapa, depois você desenvolve o seu texto. Pode passar, Daniel. Bom, o exemplo mais simples de mapa conceitual seria esse aí. Seria um mapa conceitual com uma proposição. Como eu falei, proposições são essas frases, vamos dizer assim, onde você tem dois conceitos e uma relação entre eles. Nesse caso aqui, quais são os dois conceitos? Abelhas e flores. Esse meio laranja aqui é um nó do mapa, e dentro dele você representa um conceito. Por exemplo, abelhas, então, é um conceito, e flores, que não é o Daniel Flores, é um outro conceito. E qual a relação entre esses dois conceitos? O que a abelha tem a ver com flor? Né? Quem conhece um pouquinho sabe que as abelhas vão visitar as flores, depois elas vão produzir o mel e assim por diante. Então, esse visitam
é um link que vai conectar esses dois nós do mapa, que estão representando dois conceitos, e, na verdade, é o relacionamento entre esses dois conceitos. E é muito importante entender a proposição, porque um dos erros muito comuns de quem começa a fazer mapa é ir fazendo um penduradinho, né? Você vai fazendo o mapa e você tem que ficar, para você entender o mapa, você vai tipo lendo de cima para baixo, e essa não não, esse não é o objetivo do mapa conceitual. O mapa conceitual ele sempre tem que fazer sentido entre dois conceitos, sempre 2 a 2. Depois a gente vai ver isso com um pouco mais de calma. Pode passar, Daniela. Bom, muitas vezes, no começo, a gente ficava assim, mas o que é um conceito? Definir conceito é meio complexo. Mas essa definição que eu achei de campos, ela é interessante, que o conceito é um elemento de significação do termo. Geralmente, você tem um termo que representa o conceito, né? Que vai representar um objeto na realidade empírica, como unidade de pensamento, é uma construção mental própria de um indivíduo que, ao observar uma realidade que o cerca, ele vai perceber alguns objetos individuais que estão inseridos nessa realidade. Então, geralmente, são seres, coisas, qualidades, ações, locais. Então, por exemplo, abelhas, né? Uma espécie animal. Flores também, é um tipo de planta. Então, geralmente são esses tipos, né? Às vezes, é o que eu falei, conceito você sabe o que é, mas às vezes não sabe explicar, né? Então, Campos deu uma definição aí de conceito. Pode passar, Daniel. Bom, aí é uma outra proposição que virou um mapa, porque se você tem pelo menos dois conceitos e um relacionamento, é um mapa conceitual. É o menor mapa que a gente poderia ter. Onde aqui, lá nas abelhas, o visitam era um relacionamento, né? De que a abelha, ela visita, um comportamento, visita as flores. Aqui já é uma categorização, dizendo que baleias, elas são uma espécie de mamífero. Então, baleias é um conceito, mamíferos é um outro conceito. O que baleia tem a ver com mamífero? Ela poderia ser ou não ser. Nesse caso, baleias são mamíferos. Então, está categorizando que baleia, né, mamífero é a categoria em que a baleia está incluída aí no reino animal. Pode passar, Daniel. Aqui, quando projetou, cortou um pouquinho, mas dá para ler a frase. Qual a relação entre proposições e frases? Uma proposição tem dois conceitos, um relacionamento. Mas, por exemplo, uma frase, ela pode gerar várias proposições. Olha só que interessante. Quando eu tenho essa frase aqui, ó, as baleias vivem como os peixes na água, porém, elas, ou seja, as baleias, são mamíferos. Então, dessa frase, eu consigo expressar esse mapa aqui, ó. Se vocês virem bem, o que eu posso tirar de conclusão desse mapinha aqui? Que baleias são mamíferos, que os animais podem ser tanto mamíferos quanto peixes, e que tanto os peixes quanto as baleias vivem na água. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um texto e fazer um mapa, mas eu posso também pegar o mapa e fazer um texto, vocês concordam? E aí vocês estão vendo setas, né, que direcionam a leitura. Então, vocês estão vendo ali que está chegando a seta de mamíferos, então eu tenho que ler que baleias são mamíferos e que animais podem ser mamíferos. Quando chega ali no peixe, eu vou ler animais podem ser peixes. Quando chega na água, eu vou ler de cima para baixo. Peixes e baleias vivem na água. Tá bom? Pode passar. Esse mapa aí, ele foi feito em 2002,
quando eu estive lá no IHMC, que é um instituto lá em Pensacola, na Flórida, que desenvolveu os mapas conceituais. Os mapas conceituais, eles foram desenvolvidos ainda na década de 80. E eu conheci o CIMEP Tools em 2002. E eu tive o prazer de passar um mês lá. E nessa época, o meu objetivo era aprender a construir mapas. Eu estava fazendo um doutorado na área de ambientes virtuais de aprendizagem e meu desafio foi fazer mapas sobre informática educativa. A gente chamava, nem era TIC, era Tecnologia da Comunicação e Informação, por isso que está ali no primeiro nó, ali em cima, o uso da TCI, que era Tecnologia de Comunicação e Informação. Então, eu fiz 32 mapas na época, porque eu fiz um mapa de informática educativa. Aí vocês estão vendo aí, eu não sei se vocês conseguem, mas se você conseguir apontar aí com o mouse, Daniel, não sei se é a sua tela que eles estão vendo, mas embaixo do uso da TCI aí, tem um íconezinho na esquerda e outro ícone na direita. Vocês estão vendo aqui em cima? Então, para cada conceito, a gente pode associar um outro mapa, a gente pode associar uma imagem, um áudio, um vídeo, um arquivo de texto. Então, como um conceito pode se expandir para um outro conceito e assim por diante, eu fiz 32 mapas intercalados um no outro, quando eu estive lá durante um mês. Então, por exemplo, aqui, o uso da tecnologia da comunicação e informação me gerou um outro mapa que falava só desse assunto. E aqui, em escola também, tinha outro mapa associado que falava só sobre escola. Ali embaixo, professor, também tem um íconezinho de um mapa, que era um mapa que falava só sobre o professor, e assim por diante. É até interessante que eu perdi, né, a obsolescência tecnológica acabou comigo, né, de suporte, porque eu tinha um CD, foi desenvolvido em 1999, e foi desenvolvido por um engenheiro da NASA, em parceria com o pessoal do IHMC. Eles treinaram um engenheiro da NASA, e eles pegaram tudo que eles tinham sobre a NASA, naquela época, e colocaram em forma de mapas conceituais e num CD, né? E esses mapas, eles tinham associado aos conceitos vídeos, reportagens, artigos, áudios, tudo, né, que eles tinham sobre Marte até aquele momento. Infelizmente, eu perdi esse CD, né, não estava na arquivologia ainda, e não fiz a preservação digital do suporte. E aí eu perdi essa riqueza que seria hoje, né, um mapa com mais de 100 mapas sobre Marte, que eu ganhei de presente deles lá. Pode passar, Daniel. Esse mapa foi um mapa feito pelo meu professor, orientador na época da graduação, chamado professor Crediné. Hoje ele trabalha lá na Federal do Rio Grande do Sul e é um dos grandes papas da informática e educação no Brasil. Ele fez esse mapa conceitual e o CIMEP, ele permite isso, você dar destaque a alguns conceitos, mudar de cor, né? Então, ele fez para fazer um discurso, aí para fazer uma graça, ele fez o mapa, levou o mapa no dia do discurso, e ao invés de ler o texto, ele lia o mapa e falava, né, aquilo que ele tinha pensado para o discurso que ele tinha colocado no mapa, e olhava o mapa e falava. Então, eu também, na época que eu fui lá no IHMC, tinha uma pesquisadora chamada Andrea Jost, uma alemã que estava vivendo lá nos Estados Unidos, e que ela fazia todas as atas de reunião do Instituto, das reuniões que ela participava, ela fazia as atas de reunião na forma de mapas conceituais.
Então, realmente, eles levavam a sério o uso de mapas e usavam em todas as formas que eles podiam para organizar e representar o conhecimento deles. Pode passar, Daniel. Esse é um mapa sobre mapas que eu peguei de exemplo. Tentei botar a fonte, mas ele não existe mais, a fonte desse mapa. Acho que está em algum dos meus artigos que eu escrevi sobre mapa conceitual, que é só para a gente ver, né, que é um mapa sobre mapas conceituais, dizendo que o mapa é uma técnica pedagógica que utiliza o Synapse Tools, por exemplo, para a construção de mapas, né, e que as perguntas e problemas delimitam a construção de mapas, é uma visão coerente dos conceitos, os mapas representam relações entre conceitos, os conceitos se conectam por frases de ligação, e aí você vai lendo o mapa, para quem depois tiver interesse, e você vai aprendendo um pouco mais sobre mapas conceituais, por meio de um próprio mapa, né? Então, é uma ferramenta realmente muito interessante. Eu dou essa disciplina de RDC-ARC na UFES, e para cada aula eu construo um mapa conceitual e disponibilizo para os alunos. Então, eles estudam as notas de aula, mas toda nota de aula também tem um mapa para eles terem, tipo, um resumo, né, daquela aula lá. Então, é muito legal. E muitas vezes eu levo, geralmente eu os levo no laboratório para trabalhar, às vezes até 5 artigos, e cada artigo desse eu levo no laboratório para eles desenvolverem mapas conceituais sobre esses artigos que falam sobre os assuntos, né, ligados àquelas disciplinas, e ao invés de pedir fichamento de artigo, eles fazem na forma de mapa conceitual. E assim, então, eu sempre uso nas minhas aulas essa ferramenta de mapas. Pode passar, Daniel. Esse mapa aí, ele é muito interessante, porque ele é um mapa sobre o Congresso de mapeamento conceitual. Esse Conference on Concept Mapping, ele é feito de 2 anos, e eu até procurei o de 2020, que foi na época da pandemia, não tem, né, ia ser um congresso virtual, então esse foi o último mapa realmente da conferência, e toda a conferência, eles têm que fazer o dever de casa, né, então, como é uma conferência de mapas conceituais, de mapeamento conceitual, toda a programação, todas as informações sobre a conferência, elas estão aí na forma de mapas, tá? Tem pro comitê, tem os locais, os papers, né? Tem um fórum ali de professores, como se registrar, e várias outras coisas, né? Então, eu achei bem interessante, porque é um mapa sobre uma conferência. E também, se você for navegando, tem um mapa que vai mostrando todos os eventos anteriores, e aí mostra os anais de cada ano, então ele é bem interessante, assim, porque você vai navegando realmente na história da conferência por meio do mapa conceitual. O Synapse Tools, você consegue fazer os mapas conceituais na forma de páginas web, né? Então, quando você liga, por exemplo, um conceito a um outro mapa conceitual, você pode criar como se fosse um site, né? Uma página web que vai navegando realmente. Então, esses 32 mapas que eu fiz na época de informática na educação, eles viraram uma página web, e aí eu posso publicar isso e você vai navegando nos mapas como uma página HTML. Então, o Synapse Tool
é o software mais completo que existe até hoje para a construção de mapas conceituais, e ele tem esse recurso, ele é bem interessante. Pode passar, Daniel. Bom, então, como eu falei, na década de 70, o Joseph Novo, que ele começou a usar os mapas conceituais com crianças, e ele usava papel e tudo. E o IHMC, ele desenvolveu uma ferramenta, né, porque viu o potencial dos mapas conceituais e desenvolveu uma ferramenta computacional para fazer a edição desses mapas, que é o CIMAP Tool, e que existe até hoje, e que é a ferramenta mais completa, provavelmente a mais usada até hoje, para desenvolvimento de mapas conceituais. Então, como um documento hipermídia, o que é um documento hipermídia? É um documento hipertexto com várias mídias. O hipertexto é porque você pode associar uma página a outra, né? Então, não é um texto sequencial. E o exemplo de documento hipermídia, que é um nome muito técnico, né? São os sites que a gente tem hoje. Então, de uma página, você navega para outra, você vê um gráfico, né? Então, isso que é ser um documento hipermídia. Você tem textos, ele não é sequencial, porque você pode navegar da forma como você quiser, e ele pode ter várias mídias, né? Como áudio, vídeos, imagens, etc. Então, cada conceito de um mapa conceitual, a gente pode associar várias mídias relacionadas a esse conceito, desde que se use ferramentas adequadas para isso. Então, o CIMAP Tool é um software gratuito para PC, né? Você pode fazer o download, e o professor Daniel colocou para vocês a descrição da atividade, onde quem quiser baixar no seu computador, vai lá, faz um pequeno cadastro, escolhe o sistema operacional que você usa e faz o download. Mas também tem o CIMAP Cloud, que é o mesmo CIMAP Tool, só que você usa nas nuvens, né? É uma ferramenta online que você só faz um cadastro e você pode usar, que é aí um dos que a gente está recomendando que vocês usem. Tem o Mindomo, que é um software também para criação de mapas na web, e para quem gosta do Google, né, que agora é o Google Workspace, você tem o diagrams.net, e tem lá uma ferramenta chamada Maps, que você também, pelo nosso conhecido aí Google Drive, mas que é Google Workspace agora, você pode também desenvolver esses mapas, tá? Eu vou mostrar, pode passar, Daniel, a imagem de cada um deles. Bom, o CIMAP Tools, ele é o mais completo, né? Então, você pode associar a outros mapas, arquivos de áudio, vídeo, texto, figuras e páginas web, e ele pode ser convertido tanto para texto, para imagem, o seu mapa pode virar uma imagem, o seu mapa pode virar uma página web, e pode ser também usado para você editá-lo quando você quiser. Então, você pode importar um mapa de um computador para outro e continuar editando esse mapa. E você pode também exportá-lo como uma imagem, né? Que aí você não consegue mais mexer nele. Então, você tem várias formas de trabalhar com o CIMAP Tool. Pode passar. Ó, esse aí é uma imagem bem antiga, inclusive, né? Mas eu gosto de guardar a história, né? Então, é um mapa que você pode associar o texto, né? Um conceito, desculpa, a um outro mapa conceitual. Você pode colocar um arquivo de texto, você pode colocar um vídeo, uma figura, uma página web, né? Por exemplo, aquele conceito, você tem um artigo que fala sobre aquilo, aí você associa. Então, para você fazer organização e apresentação de um conhecimento de um assunto de uma maneira geral, é uma ferramenta fantástica. Eu até falava com o pessoal da arquivologia, se vocês quisessem, por exemplo, pegar um personagem
da história brasileira e quisesse, tipo a Casa Rui Barbosa, né? Se quisesse fazer um mapa só sobre Rui Barbosa, né? Ou sobre qualquer outra pessoa importante, uma figura das artes, né? Da história do Brasil, você pode fazer um mapa sobre essa pessoa, colocando links, né? Vídeos, figuras, textos, você pode fazer sobre um assunto. Então, eu fiz sobre informática na educação, eu até, na época, ia fazer um pós-doutorado em ciência da informação nos Estados Unidos, e eu ia fazer, o meu projeto era fazer o que eu fiz com informática na educação, um conjunto de mapas, para os repositórios digitais confiáveis. Só que, na época, teve muito corte de bolsa, eu acabei não indo, mas hoje eu estou aqui fazendo pós-doutorado com Daniel Flores, né? Se eu tivesse ido, eu não estaria aqui. Mas foi o projeto que eu ia desenvolver lá. Eu ia pegar tudo que se tinha, lógico que não dá para esgotar o assunto, mas a maioria das coisas importantes que se tinha sobre o tema repositórios digitais confiáveis, e eu ia fazer um conjunto de mapas. Então, fica a dica aí, dá para fazer muitos projetos interessantes, né, tanto de personalidade, de assuntos, de coisas que vocês gostam, né, e unir realmente todas as informações num grande conjunto de mapas conceituais é uma coisa muito interessante para se fazer. Pode passar, Daniel. Essa é a imagem do CIMAP Cloud. Então, você faz um cadastro, pode entrar até, que eu acho que com a conta do Face, da Google, e lá você vai ali em CIMAPs, vai em novo mapa, e você pode desenvolver o mapa. Inclusive, aqui é um dos mapas que eu dou em sala de aula, que tem, eu divido ali, ó, modelos conceituais estão em azul, instituições está em verdinho, mais para baixo que não deu para ver, mas tudo que é software eu coloquei em laranja. Inclusive, você pode criar legendas, pode colocar negrito, pode aumentar, dando destaque a algum conceito, aumentar a fonte. Então, você pode fazer muitas coisas. E, assim, lá na sala de vocês, eu gravei um vídeo também, curto, para explicar, desde o momento que você entra no CIMAP Cloud, até você fazer seus primeiros mapinhas, tá? Depois vocês podem verificar lá, e tem esse vídeo para ajudar vocês a desenvolver o mapa conceitual. Pode passar, Daniel. Esse é o Maps do Diagrams.net, que é do Google Workspace. Então, você vai lá em Diagrams.net, e aí você tem aqui, escolhe a opção de Maps, e vai aparecer para você o mapa conceitual para você desenvolver. Pode passar, Daniel, na próxima slide, ó, tem aqui um exemplo, né? Já começa assim, aí você vai substituindo ali os nomes dos nós, e ele já coloca a setinha para você pode apagar, inserir. Então, é bem facinho também, é uma opção que vocês podem utilizar para fazer mapa conceitual. Pode passar. Tem o Mindomo também, só que a versão gratuita dele, eu acho que você só pode fazer até 3 mapas, mas deixei aí também para vocês conhecerem, né, uma outra ferramenta, tá? Pode passar. Então, a diferença do mapa conceitual, por exemplo, para um mapa mental, é que o mapa conceitual ele vai trabalhar conceitos. O mapa mental já é mais para expressar ideias. Então, você tem, por exemplo, aqui uma frase, indexador de conteúdo. Aí, se for um mapa mental, eu posso abrir isso e colocar várias frases, né, sobre indexador de conteúdo, colocar uma descrição. Então, realmente o mapa mental é para você expressar ideias.
o mapa conceitual, ele trabalha com conceitos e relação entre os conceitos, tá? Ele é um pouco diferente. Então, quais são os tipos de aplicação de mapas na educação? Eu posso trabalhar com indexadores de conteúdo, que eu vou explicar o que é, ferramentas de apoio à revisão bibliográfica, como a gente vai fazer uma atividade para fazer um mapa sobre um artigo, uma ferramenta de apoio à avaliação, pode ser feito, o Marcos está falando que usou o mapa mental, né? É uma forma muito legal de organizar conhecimento, só que não é um mapa conceitual. O mapa conceitual já tem uma outra característica, mas é muito legal, todas essas ferramentas aí. E tem outras aplicações. Pode passar, Daniel. Então, indexação de conteúdo foi quando eu fiz aqueles mapas sobre informática na educação. Na verdade, eu peguei os artigos de uma biblioteca virtual, de um projeto que existe até hoje, chamado Salto para o Futuro. Era um artigo sobre informática na educação. E aí, cada mapa apresentava os conceitos mais importantes de cada artigo. Eu tive muita dificuldade para fazer o primeiro mapa, porque o primeiro mapa era sobre informática na educação de uma maneira geral, não tinha texto sobre isso. Então, eu fiz um mapa de um assunto que eu me considerava especialista, porque eu tinha feito um mestrado todo, né? Em toda a minha graduação, o meu projeto de graduação já foi em informática de educação, tinha feito acabado de fazer um mestrado, e quando eu fui fazer o mapa sobre informática de educação, deu um nó na minha cabeça. E eu falei, meu Deus, será que eu sei mesmo esses negócios todos? Porque eu não tinha nada, eu estava construindo um mapa do conhecimento que eu achava que tinha na minha mente. Então, para organizar o primeiro mapa, que era informática de educação, foi realmente complicado. Aí, depois, cada elemento daquele tinha um artigo nessa biblioteca Salto para o Futuro, nessa biblioteca virtual, e aí foi mais fácil, porque já tinha um texto, né, para poder tomar como base. Aí eu pegava o texto, desenvolvia o mapa. Então, né, nessa brincadeira, foram 32 mapas, né, que eu desenvolvi em um mês, quando eu estava lá, dessa coleção Salto para o Futuro. Mas a gente pode fazer sobre qualquer tema, né? Então, muito legal, espero que alguns de vocês tenham interesse, e quem sabe fazer de um tema, né, que vocês gostem dentro da arquivologia, fazer até um TCC sobre isso, e é muito interessante, realmente. Pode passar, Daniel. Então, esse aqui foi o mapa, né, que eu fiz sobre informática educativa, e eu estava dentro, eu tinha uma bolsa do Proinfo, quando eu fazia o meu mestrado, e então a gente desenvolveu dentro desse projeto, o Proinfo, eu estava trabalhando nesse projeto, que o Proinfo, o objetivo dele era capacitar professores da rede pública no uso da informática na educação. Então, eu estava fazendo meu doutorado nessa época, eu tinha uma bolsa, né, eu trabalhava com o projeto Proinfo, e foi uma das ações, né, que eu fiz dentro desse projeto, fazer esses mapas aí sobre informática educativa. Esse é o projeto original, infelizmente só me restou a imagem, né? Eu perdi esses mapas também, outra vez a obsolescência de formatos e de suporte me pegou cheio. Perdi todos esses mapas, infelizmente só tenho as imagens. Foi muito triste isso, mas é o que acontece, né, quando a gente não faz preservação digital. Pode passar, Daniel. E em relação ao apoio à revisão bibliográfica, que é o que a gente está fazendo. Geralmente a gente faz fechamento, né, de artigo, mas como que a gente pode usar o mapa para isso, que é o que a gente vai fazer? Então, você vai ler o artigo, vai fazer uma análise, identificando quais são os conceitos mais importantes, e você vai fazer uma associação entre esses conceitos. E depois você vai registrar essas informações.
na forma de um mapa conceitual. Então, os mapas podem ser usados para representar o conhecimento de vocês sobre um determinado assunto, o que pode substituir, por exemplo, o fichamento de artigos em forma de texto por mapas conceituais. E em relação ao professor, quando ele for analisar os mapas de vocês, analisar os mapas de vários estudantes, ele pode identificar conceitos e ligações percebidas, conceitos e ligações importantes que vocês não perceberam, conceitos mal compreendidos, que é quando você liga dois conceitos que realmente a ligação entre eles não está correta, por exemplo, e até situações conflitantes, onde você relaciona conceitos de uma forma equivocada, né? Então, você consegue, analisando os mapas dos alunos, você consegue verificar. E, gente, eu fui em 2014, dessas conferências de Concept Mapping, foi aqui no Brasil, fui em Santos, em São Paulo, e eu tive o prazer de ir. Então, eu ouvi gente falando que usa isso em Oxford, em Stanford, NASA, né? O serviço de inteligência da NASA usava. Então, assim, e tem muitos avanços nessa área. No próprio departamento de informática aqui da UFS, que eu estou no Espírito Santo, né? Vocês estão aí em Niterói, eu estou aqui no Espírito Santo, eu desenvolvi várias atividades com ferramentas que foram desenvolvidas de mapas conceituais. Então, alunos desenvolviam mapas, aí tinham ferramentas que eles comparavam o mapa de um aluno com outro mapa para ver. Eu desenvolvia um mapa que a gente chamava de mapa de referência do professor, e tem ferramenta que analisa o mapa do aluno com o mapa de referência, qual é a proximidade entre o mapa do aluno e o mapa do professor, no sentido de quais conceitos que o aluno usou que o professor também usou. Se a relação que o professor fez entre dois conceitos, se o aluno também fez. Então, eu tive o prazer de trabalhar um projeto de ensino um ano todo, dando disciplinas só de mapas conceituais, trabalhando com vários alunos, por exemplo, de diferentes cursos sobre preservação digital. Eu posso trabalhar mapa conceitual, inclusive para aprender um assunto novo. Então, eu peguei alunos de biblioteconomia, tinha aluno de administração, de arquivologia, e aí ensinava sobre preservação digital, dava vários artigos, e eles aprenderam fazendo os mapas, e teve essas ferramentas que eles faziam a análise, a avaliação dos mapas de uma forma automática. Então, tem muita pesquisa na área de mapa conceitual, e é um mundo, assim, para você fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, só nisso. E quem é muito avançado em mapas conceituais aqui no Brasil é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, a própria USP. Então, são instituições que usam bastante, e a própria UFES também, né, tem muitos professores lá que têm muita experiência no uso de mapas conceituais e de ferramentas computacionais para poder ajudar aí na avaliação de mapas. Então, tem muita coisa interessante mesmo. Pode passar, Daniel. Apoio à avaliação. Os mapas podem ser utilizados pelos professores para verificar a aprendizagem dos alunos sobre os assuntos estudados. O professor também pode comparar os mapas dos alunos a fim de identificar a formação dos conceitos, suas ideias, e analisar as relações identificadas entre os conceitos. Inclusive, eu falei, né, como falei, tem várias ferramentas computacionais que fazem essas avaliações e comparação de mapas. A construção de um mapa põe em xeque o conhecimento do aluno sobre o assunto e também o faz pesquisar mais sobre o tema, né? Quando ele identifica ali, quando ele vai tentar, igual a mim, fazer um mapa de uma coisa que eu achava que eu sabia, e aí você vai pesquisar mais e ver assim, realmente não estou sabendo tanto igual eu imaginava, não. A fim de você sanar as deficiências conceituais que o aluno possa ter, né, após elas serem identificadas. Após ele tentar fazer um mapa e falar assim, eu não estou entendendo muito isso, não. Então, deixa eu
aprender um pouquinho mais aqui, eu não estou sabendo relacionar isso com isso, então é bem interessante. Para fazer um diagnóstico, podemos dizer assim, do conhecimento, né? E a gente, eu sempre falava que o mapa conceitual é uma fotografia do seu conhecimento naquele momento. Então, quando você estuda mais um pouco e atualiza aquele mapa, você tira uma outra fotografia. Se você tirar uma selfie aí, eu sou péssima nisso, mas quantas fotos a gente vai tirando, né? Então, a cada momento a foto pega aquela percepção daquele momento ali. E o mapa conceitual é uma fotografia do seu conhecimento naquele momento. Pode passar, Daniel. Bom, para finalizar, então, os mapas são úteis nessa externalização do conhecimento, como eu falei, do tácito para o conhecimento explícito, mesmo quando existem dúvidas. Então, eu posso fazer um mapa mais tímido no começo, depois que eu vou estudando, eu vou incorporando conceitos, novas relações, e assim por diante. Eu até não coloquei aqui, mas quando a gente trabalhava projeto de aprendizagem, o que é projeto de aprendizagem? É uma metodologia muito usada na educação de investigação. O aluno tem um tema e ele vai pesquisando. Então, às vezes, a gente fazia mapas até com os professores da rede pública que estavam fazendo a pós-graduação com a gente, onde, quando eles não sabiam um conceito, às vezes ele botava uma interrogaçãozinha, tinha dois conceitos, não sabia a relação entre eles, colocava uma interrogaçãozinha e ia deixando aquele mapa, não apagava aquele mapa. E num próximo momento, ele faz um novo mapa, porque você não pode apagar, que é igual na arquivologia, né? Você não vai, depois de um documento, você não vai lá e apaga aquele documento. Então, a gente fazia várias versões do mapa conceitual. O primeiro mapa é aquilo que você está sabendo. Tanto que na nossa atividade, você não vai apagar o mapa anterior, você vai fazer um mapa. Depois você vai analisar com os seus colegas o mapa. Você não vai apagar aquele, você vai fazer um novo e depois você vai comparar o mapa que você fez antes, depois com o mapa, depois que você discutiu mais sobre o assunto. Então, a gente fazia isso. E, às vezes, quando o aluno não sabia, a gente falava, pode deixar uma interrogação aí. Você tem dois conceitos, não sabe como eles se relacionam, coloca uma interrogação aí. Aí, num outro momento, você vai completando esse mapa. E é uma ferramenta muito importante para a organização e representação do conhecimento, serve para entendimento e fixação de conceitos. Como eu falei, eu atribuo o rigor que eu tenho conceitual, eu falo que eu sou enjoada com conceito, porque se o negócio não estiver muito claro, eu fico assim, tem alguma coisa errada. Mas isso foi pela prática que eu tive com o tempo em fazer mapas, né? Eu fui aprendendo e construindo mapas. No começo eu sei que não é fácil, mas depois você vai criando uma prática, né, nisso aí. Bom, Daniel, acho que... Ah, tá, o que eu queria falar para vocês é isso aqui, ó. Volta um pouquinho, Daniel. Esse artigo aqui, que eu escrevi em 2011, um professor Henrique Cristóvão, que inclusive hoje ele também está dando aula lá na arquivologia da UFES, ele explica um pouquinho melhor, tem um pouco mais de detalhes de tudo que eu falei hoje. Então, se vocês quiserem também, vocês podem procurar esse artigo aí, Aplicação de Mapas Conceituais na Educação. Num livro que a gente publicou com vários temas, né? E tem outros também, se vocês procurarem na internet, tem outros artigos. Eu escrevi até com o meu orientador sobre mapas conceituais, se vocês quiserem ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o assunto. Bom, Daniel, sobre o mapa conceitual, abre o seu microfone aí. Era isso que eu queria falar. Aí eu queria, primeiro, ver se os alunos têm alguma dúvida e depois a gente podia explicar para eles a atividade, né? Ótimo. Estou com o microfone aberto aqui. Adorei a aula.
E aí estamos à disposição agora, né, Tânia? Vamos aguardar as dúvidas do pessoal, vamos ver o que o pessoal fala. Se você quiser, você já pode ir projetando aí a atividade para a gente explicar, né? A atividade, peraí que eu já vou compartilhar ela aqui. Bom, pessoal, estou à disposição, se vocês quiserem, fala aí se ficou claro, se vocês tiverem alguma dúvida. Podem comentar. Oi, professora, boa noite. E boa noite, Marcos. Eu tenho uma dúvida em relação à própria relação entre os conceitos, né? Uhum. Quando nós formos construir o conceito, a gente precisa necessariamente utilizar aqueles conectivos, no caso, para, como, assim, ou pode ser colocado de forma solta? Foi muito boa a sua pergunta, Marcos. Olha só, geralmente essas relações elas acabam sendo verbos, né? Porque, por exemplo, qual é a relação entre um documento arquivístico digital e um documento digital? Se você fosse usar um conector para esses dois conceitos, o que você ia falar? A relação entre os dois, né? Documento arquivístico digital, é isso? E documento digital. É bem simples a resposta mesmo, tá? Não, é um verbo, no caso. Uhum. Mas qual verbo poderia se encaixar? Não, ele pode ser um verbo, mas, por exemplo, documento arquivístico digital é um documento digital. Ah, sim, sim. Simplesmente. Por exemplo, RDC Arc, ele gerencia documentos arquivísticos digitais. O RDC Arc é um RDC, que eu estou querendo dizer que o RDC Arc, ele é um repositório digital confiável. Então, são várias, o conector, o que você precisa entender é que quando você for ler dois conceitos em uma relação, eles têm que fazer sentido, tá? E, preferencialmente, você coloca aí de uma forma, geralmente tem um verbo, né? É um tipo de, gerencia, armazena, preservação digital trata documentos digitais ou preserva documentos digitais. Então, realmente, a proposição ela vai formando uma frase. Tem um recurso muito interessante no SnapTool, que ele pode converter o mapa conceitual em proposições, que são aquelas frases. Aí ele gera um arquivo texto com todas as frases que o mapa gera, né? Então, ele pega dois conceitos e a relação e ele gera uma frase. Aí, quando você vai lendo as frases, você vai vendo se os conceitos realmente estão bem relacionados, sabe? É bem legal. Só que esse recurso só tem no SnapTool para PC, né? Quando você faz o download no seu computador e usa. Exportar para afirmações. Depois eu também posso mostrar para vocês na próxima aula, aqui no meu computador, como eu posso fazer isso. E, Daniel, você acha interessante eu mostrar um mapa para eles, um mapa conceitual que eu faço das minhas aulas? Eu acho sim, Tânia, se você tiver afim, são 7h30 agora, 7h27. Se você tiver mais uns minutinhos antes da gente Eu acho finalizar... que é bem interessante. Deixa eu, então,
apresentar aqui? Isso. Espera aí que eu vou cancelar a minha apresentação aqui. Tá. E aí você apresenta daí. Eu vou pegar aqui meus mapas. Eu tenho um mapa da conversa com o Daniel Flores. Olha que maravilha. Olha as orientações aí. Eu vou mostrar esse. Conversa com o Daniel, para vocês verem que eu uso realmente mapa mesmo. Vocês estão vendo? Daniel, você está vendo? Sim, chegou aqui. Então. Se tiver algum que eu chamo de misconception, conceitos mal formados, é porque eu estudei um pouquinho mais e consertei, tá, Daniel? Então, olha só. Vocês viram aí que tem dois conceitos. Ô, Daniel, se o aluno não responder, você responde. Você finge que é meu aluno. Tem dois conceitos aí que estão em evidência, né? Quais são? Bora lá, pessoal. Não me deixe sozinho aqui. RDC-ARC e o CIGAD. Exatamente. Isso aqui a gente pode fazer dando uma ênfase, né? Então, olha só. Vocês estão vendo as setas, né? Dá para vocês verem meu mouse? Ele dá uma picotada nas palavras, Tânia. Se você conseguir ampliar um pouquinho. Então, olha só. Vê se tá bom. Agora sim. Aí eu vou ter que dar uma mudada aqui. Por exemplo, ó. Olha, o negócio tá feio aqui, ó. Roda arquivemática é um exemplo de RDC-ARC. Meu Deus, isso aqui eu tenho que tirar, porque na verdade não é. Tá vendo? Um conceito mal formado. Então, isso aqui vocês apagam. Olha só como que é bom. Se o Daniel visse isso, assim, eu, aluna dele, ia falar, Tânia, não está entendendo. Porque, na verdade, hoje a gente sabe que o Rodel Arquivemática, ele é um componente do RDC-ARC. Olha, nossa, esse mapa é ótimo, né? Está me mostrando o meu conhecimento errado que eu aprendi mais, né? Agora, o legal, né, Tânia, e todos, é que o mapa ele é um retrato do meu conhecimento naquele momento. Olha que estou mostrando a minha nudez conceitual aqui. Excelente, gente. Maravilhoso. Mas eram coisas que eu acreditava, tanto que agora a gente escreveu até um artigo para explicar essas coisas, né, Daniel? Exatamente. Então, ele é um momento, e aí nós vamos aprimorando, e aí a gente passa a ter novos retratos. Exatamente, por isso que eu não apago. Então, hoje a gente sabe que o Roda e o Arquivemática é um componente de RDC-ARC. Se eu fosse definir, eu falaria que eles são plataformas de preservação ou sistemas de preservação, né? Então, e que, na verdade, o exercício dos alunos também a gente está esperando, eu e a Tânia, nós vamos esperar esse tipo de comportamento também. Que vocês relatem, por exemplo, o RDC... esse repositório digital confiável, que é o que está lá no artigo, com a primeira impressão de vocês. Por isso que nós vamos ter revisões, porque daí nós teremos novos retratos. E aí a gente vai conseguir ir entendendo como é que vocês foram evoluindo a concepção do que é um RDC, um lugar de memória, um lugar de preservação, para a representação daquilo que a gente digitaliza, né? Da reprodução de documentos. Isso vai ser muito legal mesmo. Perfeito. Então, por exemplo, aqui, ó, resolução 43 do CONARC e a ISO 16363, ela, na verdade, ela define critérios para o RDC-ARC, né? Então, o CIGAD e o RDC-ARC, eles são conceitos. O EARC Brasil, ele que define critérios para o CIGAD. Então, a gente tem, por exemplo, o CIGAD da Unicamp é um exemplo de CIGAD. O EDOC também é um exemplo do CIGAD. Esse EDOC aqui, gente, ele tem o EDOC da DataPrev, mas também tem o EDOCS
do governo do Estado do Espírito Santo, que também é um outro CIGAD, né, o mesmo nome. O Próton, que atende totalmente o EARC Brasil. Isso aí foi uma coisa que eu tirei da conversa com você, Daniel. Então, tem tempo. Olha só que maravilha, que lindo. Ele é um software proprietário, foi desenvolvido pela Icon. Quer dizer, eu nem lembrava disso aqui. Estou lembrando agora, porque eu fiz a conversa. Então, o CIGAD não é sistema de negócio. Na verdade, ele faz a gestão arquivística, que a gente podia colocar aqui, de documentos arquivísticos digitais, né? O RDCA, que, por exemplo, ele deve contemplar, né, tanto a fase intermediária quanto a fase permanente. Faltou até a corrente, que hoje a resolução 43, ela diz que o RDCA que é desejável na fase corrente intermediária e obrigatório na permanente, né? Então, faltou aqui. O RDCA, que ele vai preservar os documentos arquivísticos digitais e dar acesso também. E assim vai. O RDCA, que, ó, ele precisa de longevidade e certificação, ó. Olha aí. E ele contempla tanto o hardware quanto o software, não é só o hardware e o software, como muita gente, às vezes, acha que o RDCA é só isso, mas ele tem que ter atores, política, planos de preservação digital e assim por diante, né? Então, na fase intermediária, por exemplo, quais são os documentos que o RDCA que trata? Documentos sensíveis, sigilosos e de longa temporalidade, por exemplo, mais do que 5 anos. E assim vai. O ciclo de vida, ele contempla essas 3 fases, né? Aí, Marcos, está dando uma noção melhor aí do que é um mapa conceitual? Sim. Agora, relacionado, ficou muito melhor de entender, porque você mostrou os mapas conceituais bem pequenininhos, né? Uhum. E agora você ampliou para a disciplina, no caso. Deixa eu mostrar o mapa quando eu estava um pouquinho mais inteligente. Quando eu aprendi um pouquinho mais sobre mapas. Então, esse mapa mais atual. Tá bom a letra aí? Ele que não chegou ainda. Ele leva uns segundinhos para chegar. Eu acho não veio ainda. Não, eu vou ter que apresentar. Desculpa, Deixa eu pegar o mapa aqui. Esse mapa, eu já... Estão vendo? Agora está vendo. Então, esse mapa... Tá bom a letra ou tem que aumentar um pouquinho mais? Eu acho que tá bom. Se chegar num conceito pequeno... Aí melhora. Nos conceitos menores é melhor. Tá. Então, olha só. Esse mapa, eu já dei uma trabalhada nele em relação a uma legenda, né? Então, eu coloquei aqui, ó, tudo que é modelo conceitual, até porque, no começo, gente, não é só vocês, não. O professor Daniel, ele é especialista, né? Mas eu gastei uns neurônios estudando isso, né? Que eu era da informática e educação, não fiz arquivologia, então, até aprender foi muito mapa conceitual, né, Daniel? Muito estudo. Então, queimei uns neurônios para entender tudo. Então, assim, o que era modelo conceitual, o que é software, o que é instituição. Então, muitas vezes essas coisas se confundiam. Então, o que é modelo conceitual é azul, eu deixei em azul. O que é uma estrutura organizacional, né, uma instituição, eu deixei em verde, porque tinha muita confusão do RDCA, como só pensando nele como um sistema de preservação, né, não como uma estrutura organizacional, por exemplo, o Arquivo Nacional sendo um RDCA, né, e os softwares ficou em laranjinha. Aí já deu uma melhorada. Então, por exemplo, tanto a Resolução 43, quanto a ISO 16363, que lá estava 2016, mas ela estava errada, é de 2012, a TRAC, né, que traz requisitos de auditoria e certificação, e a ISO 16919, todas elas são modelos conceituais.
A resolução 43, ela vai definir requisitos para implantação de RDC-ARCs. E o RDC-ARC ele tem que atender a ISO 16363, que é o que define requisitos para os RDCs, né? Então, quer dizer, como o Daniel sempre fala, o RDC-ARC é uma adjetivação de um RDC, ou seja, o RDC trabalha materiais digitais qualquer. Quando você trabalha só com documentos arquivísticos digitais e incorpora normas e princípios arquivísticos, aí eu tenho um RDC-ARC. Então, a ISO, ela trabalha com essas três conjuntos de requisitos, que é a infraestrutura organizacional, o gerenciamento do documento digital e a tecnologia, infraestrutura técnica e segurança. E muitas vezes a pessoa confunde o RDC-ARC só com essa área do gerenciamento do documento digital. O gerenciamento do documento digital, ele precisa estar de acordo com o modelo OAIS, né, que resultou na ISO 14721. E, por exemplo, aqui, ó, eu poderia até fazer um mapa mental para dizer, eu já pedi para os alunos fazerem um mapa mental, colocando, assim, todos os requisitos da infraestrutura organizacional, todos os requisitos de gerenciamento do documento, todos os requisitos, mas mapa conceitual eu posso fazer também. A infraestrutura organizacional diz respeito à governança e viabilidade organizacional, a estrutura organizacional de pessoal, transparência de procedimentos e arcabouço político, sustentabilidade financeira, contratos, licenças e passivos, e assim vai. O modelo OAIS, por exemplo, ele trabalha, né, estabelece os formatos de pacotes de informação, que são os famosos CIPs, AIPs e DIPs, que são a sopinha de letrinha que eu falo. Então, a formação dos pacotes do tipo CIP, AIP e DIP. O CIP refere-se à admissão dos documentos digitais e metadados, o AIP é o acondicionamento e armazenamento dos documentos digitais e seus metadados, e o DIP, ele se refere ao acesso aos documentos digitais e metadados. Essa formação de pacotes, ela vai envolver tanto os documentos digitais, tais como os documentos arquivísticos digitais e os metadados, e assim por diante. Então, aqui, por exemplo, o Arquivemática, ele atende ao modelo OAIS, o Roda também, mas eles são softwares, né? E os repositórios digitais confiáveis, que no caso o RDC também é um repositório digital confiável, ele vai envolver tanto política, quanto atores, quanto hardware, quanto software, e ele precisa de uma entidade certificadora, que certifica, né, o RDC. E para isso, eu tenho a ISO 16919, que realmente vai definir critérios para entidades certificadoras. A TRAC, ela é um modelo que serviu de base para essa ISO 16919, e ela vai definir critérios e um checklist para auditoria e certificação. E para finalizar, o RDC-ARC, ele precisa atender princípios e normas arquivísticas. Ele é um RDC? Mas ele precisa atender princípios e normas arquivísticas também. Então, com isso, é o resumo, por exemplo, da minha aula 3 de RDC-ARC, esse mapa aqui. Viu, Daniel? E que retrato super atual esse, né, Tânia? Uhum. E o mais lindo é poder comparar esse retrato com aquele outro retrato do conhecimento anterior. Exatamente. Então, eu mesma vejo como eu evoluí, né? Eu acho que você também, né, Daniel, que tem me acompanhado ao longo do tempo, né? Então, claro, é isso que... Isso é muito importante, né, Tânia? A gente poder ir fazendo essa escada da evolução. Sabendo que essa evolução, ela também pode ser por evolução do conhecimento da pessoa, do aluno, do pesquisador, quanto ela também pode ser uma evolução decorrente das próprias normas. Exatamente. Tá? As normas vão se revisando, os conceitos vão se ajustando, a legislação vai se aprimorando e a gente tem que ir aprimorando. Por exemplo, na nossa disciplina, reprodução de documentos, até 2019, a reprodução não autorizava a eliminação se não fosse por microfilmagem. Tá? Então, digitalizar não era permitido.
A partir do decreto 10.278, isso mudou. Isso aconteceu em 2020, com o decreto 10.278. Então, veja que os retratos da reprodução de documentos, elas foram mudando sistematicamente. Tá? E isso é o legal da gente poder ir representando, ter uma forma de representar além da textual. O mapa conceitual é magnífico nisso, né? Exatamente. Eu sou fã realmente, porque eu vejo o resultado disso na minha própria vida acadêmica, né? Então, eu acho uma ferramenta fantástica, tanto para o aluno quanto para o professor, para até ajudar, né? Como entender os conceitos que não estão sendo entendidos pelo aluno, né? Excelente. Tânia, vamos para a atividade, até por causa do horário, que senão daqui a um pouco o pessoal vai... São 19h41, a gente até às 20 a gente conclui, tá? Tá, eu parei já de apresentar. Deixa eu apresentar aqui, então, a guia do Class, e aí a professora Tânia vai apresentar a atividade para vocês a seguir, tá? Esse material, ele já foi compartilhado com vocês, junto com o link ali da aula, do Meet, e aí vocês viram que a gente já colocou, inclusive, um cronograma. A professora Tânia que vai apresentar isso. Tá. Então, pessoal, o objetivo é que vocês, além de ler o artigo, vocês façam um mapa conceitual. E é bem, pelo menos nas experiências que eu tive, né? O aluno, às vezes, ele fazia um fichamento copiando, né? Quando você não faz um fichamento que exige, às vezes, uma reflexão, que não está explícita ali naquele texto, geralmente ele vai copiando trechos, né? E o mapa conceitual, ele vai fazer com que você realmente entenda os conceitos que estão envolvidos. Então, qual é a atividade? A primeira coisa a gente apresenta, sobe um pouquinho, Daniel, a gente apresenta algumas opções para vocês desenvolverem esse mapa, tá? Então, tem o CIMAP para vocês baixarem no computador, aí tem o link ali, tem o CIMAP Cloud, que vocês, é só clicarem ali no link, vocês fazerem um cadastro, até pelo Face, eu acho que pelo login do Face do Google, do Gmail você consegue, e você também pode usar o mapa do Google, que é aquele Maps, né? E você pode, que seja a última opção, mas se vocês realmente não conseguirem fazer um mapa conceitual, vocês vão fazer no papel e tirar uma foto. Não vão deixar de fazer o mapa por isso. E ali tem um videozinho que eu explico como que vocês usam o CIMAP Cloud, tá? Então, é só clicar ali, ó, vídeo sobre o uso da ferramenta, que vocês vão ver. É bem simplesinho. Bom, depois vocês vão ler o artigo. Eu recomendo que vocês leiam. Botei 2 para ser boazinha, mas umas 3 vezes. Por quê? Primeiro, vocês vão ler o artigo. E vocês vão marcar 15 a 20 conceitos que vocês vão considerar mais importantes. Vocês estão vendo ali, a gente deu vários exemplos do que é um conceito. O RDC, RDCA, que é documento digital, documento arquivístico digital, as ISOs, né? Então, vocês vão lá, e aí tem que escolher bem, né? Porque é um artigo grande não, né? Você falar isso, tem o que, umas 20 páginas, né, Daniel? Então, umas 20 páginas, sim. Um artigo de 20 páginas, que vocês vão ter que escolher 15 a 20 conceitos, então tem que escolher bem escolhido, ou seja, quais são os mais importantes mesmo na opinião de vocês. Então, vocês vão ler pela primeira vez, identificando esses conceitos, vocês podem até identificar conceitos, deu mais de 20, escolhe dentre os que vocês acharam 20, 15 a 20 conceitos.
E aí, depois, vocês vão tentando fazer a conexão entre eles. Eu falo que eu faço a dinâmica do estacionamento. O que é isso? Eu abro, assim, o mapa conceitual e faço os conceitos e boto todos eles, assim, no cantinho. Então, crio os 20 conceitos e vou botando eles no cantinho da tela. Aí eu vou arrastando um a um e falo assim, esse aqui com esse. Como que eu conecto esses dois conceitos? Esse aqui com esse, como que eu vou fazendo? Então, vocês... se tiver muito subjetivo, eu posso abrir aqui o CIMEP e explicar para vocês. Mas vocês vão pegar esses conceitos, depois vocês vão fazendo a relação entre eles, tá? E aí, feito esse mapa, vocês vão ter que mandar esse mapa um dia antes da nossa próxima aula, que vai ser semana que vem. Então, vocês vão ter que colocar até o dia 7 lá na sala, tá? Por quê? Porque a gente precisa, no dia 8, do mapa feito. O que vocês vão fazer no dia 8? Vocês vão apresentar esses mapas, né? E aí a gente vai discutir, né? E como eu mostrei um mapa meu aqui, vocês não têm problema nenhum de mostrar o mapa de vocês. Então, mesmo se vocês entenderam errado, nós estamos aqui exatamente para isso, né? E aí vocês vão apresentar os mapas e depois vocês, durante a semana, até a próxima aula do dia 15, vocês vão, depois que a gente vira os mapas de vocês, de repente dá umas ideias, vocês vão fazer as alterações no mapa. Mas lembrando, nunca apague o mapa anterior, tá? Vocês, mesmo que vocês, lá no CIMEP Cloud, por exemplo, todos eles vocês podem gerar uma imagem, né? Então, gerem a imagem, depois, quando vocês voltarem lá no CIMEP Cloud, por exemplo, vocês vão poder editar de novo. Mas aí, depois que vocês pensarem um pouco, se vocês fizerem alguma alteração, não apague o mapa anterior, deixa a imagem do mapa anterior e depois vocês façam alguma alteração. Para a gente até ver essa evolução do conhecimento. Aí, no dia 15, o que vocês vão fazer? Vocês vão se juntar em grupos pequenos aí, até 5 pessoas, e vocês vão discutir entre vocês os mapas de vocês. Aí, depois, vocês vão fazer as correções, né? Cada colega vai fazer alguma sugestão, vocês vão fazer a alteração do mapa, depois a gente vai ter um compartilhar aqui, no final da aula. Na mesma aula, vocês vão ter um tempo para poder discutir em grupo, e depois vocês vão voltar para a nossa sala principal para vocês falarem como que foi a discussão e tal. Não precisam necessariamente mostrar todos os mapas, porque eu acho que não vai dar tempo. Se dependendo do número de pessoas, dá. Mas dependendo, vocês podem só falar como que foi. Aí vocês vão, depois de toda essa transformação nos mapas, baseado nas aulas, no conhecimento de vocês, nas discussões, aí vocês vão fazer um segundo mapa, que vocês vão colocar na sala também, que aí o professor deu até dia 21 de julho para vocês fazerem o mapa final. Então, vocês vão ter o primeiro mapa, vai estar registrado lá na sala, e depois de todas as discussões que vocês fizeram, vocês vão mostrar o último mapa. E depois vocês mesmos vão ver como que vocês evoluíram do primeiro mapa para o segundo. Entendeu? Tá claro, Daniel? E aí eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida. Muito claro, Tânia. Vamos só aguardar o pessoal agora, se o pessoal compreendeu bem. Mas está muito claro a questão de que ela vai ser toda paulatina, a nossa evolução. Nós vamos elaborar o mapa nesse primeiro momento. Semana que vem a gente vai apresentar, sabendo que vocês têm toda a liberdade de fazer esse mapa com a compreensão que vocês têm daquele conhecimento no momento. E a gente vai querer evoluir essa compreensão, né?
desse conhecimento, tal como foi apresentado pela professora Tânia. Num determinado momento, a gente tinha uma compreensão do RDC. Os alunos vão ver agora que todas aquelas discussões que nós tivemos nas aulas passadas, que não basta reproduzir documentos, a gente tem que reproduzir, mas que tem que preservar num lugar com requisitos. A nossa aula agora é exatamente isso. Qual é esse lugar com requisito? O RDC. Se for numa biblioteca, num repositório institucional, é um RDC, um repositório digital confiável. Se for num arquivo, tem que ser um RDC ARC, um repositório arquivístico digital confiável. Então, esta compreensão vai ser muito importante para nós. E como esse conceito de norma, como envolve norma, a ISO 14721, que é o modelo AIS, que vocês já conhecem bem, a ISO 16363, que certifica, elas são norma, e norma tem muita complexidade, né, gente? Tem terminologia, tem subconceitos. O mapa conceitual é fantástico para isso, porque senão a gente não consegue ter essa dimensão. O que é aquilo que o professor Daniel fala de CIP, IP, DIP? E às vezes a gente acha que sabe, como eu tinha feito já um mestrado no assunto, mas na hora que eu tive que fazer um mapa assim, do nada do tema, eu fiquei assim, meio... Né? Então, às vezes a gente acha que sabe, quando a gente vai colocar realmente na forma de mapa, a gente vê que a gente às vezes tem algumas dúvidas. E aí eu coloquei o meu e-mail aí, Daniel. Ótimo. E se vocês tiverem alguma dúvida, tanto no uso aí da ferramenta ou alguma coisa, vocês podem me acionar durante a semana, que eu estarei aqui à disposição para tirar a dúvida de vocês. Excelente. Pessoal, registrem aí dúvida, alguma elucidação. Vocês podem tanto escrever no chat, como vocês podem falar aí. Puxem o microfone e fiquem à vontade. Pelo jeito, todos compreenderam bem, Tânia. Ah, que bom. Então Eu que agradeço esse tempo, né, de falar de um assunto que eu gosto tanto, e espero que tenha, assim, esclarecido e vocês virem adeptos também dessa ferramenta tão interessante. Apaixonado, eu já sou. Tânia, muito obrigado, então, pelo conteúdo de hoje, pelas explicações. Pessoal, lembrem que essa aula depois ela vai ficar disponível lá no Google Class, no nosso canal também. Dialoguem com os colegas de vocês. Dúvidas, a professora Tânia se disponibilizou a responder e-mail aí, taniagava@gmail.com. A postagem da atividade já está no Class. Atentem para a data. Cuidem para não fazer essa atividade de última hora. Tá? Então, tenham todos uma ótima semana, um bom descanso, e nos encontramos semana que vem, no mesmo horário, e o link da aula já está compartilhado aqui. Obrigado a todos pela aula de hoje. Obrigado, professora Tânia. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite a todos e bom descanso. Tchau para todos. Tchau, obrigada.